Então, pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre dois tópicos, tá? Vou me concentrar em dois tópicos. Um que é os tipos de lâmpada que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, é, e a gente vê como que são, qual que é a física por trás dessas lâmpadas, tá? Então, assim, a gente consegue numerar várias aí de cabeça que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente vai aprofundar um pouco na física delas para a gente entender com mais calma o que está acontecendo, tá? E a outra coisa que eu vou falar com vocês é sobre luminotécnica. Essa é uma área do conhecimento, né? Geralmente vinculada à arquitetura, design de exteriores, engenharia civil, coisas assim, né? Que é como que a gente monta um ambiente agradável, né? Com a iluminação agradável, né? Usando iluminação artificial. Então eu vou comentar um pouco sobre isso também. Mas tipo só conceitos, tal, também bem tranquilo, nada muito aprofundado não, tá? Mas só para vocês terem ideia que tem algumas coisas que vocês podem pegar em lâmpadas, né, em caixinhas de lâmpadas, nas embalagens, que vão ter algumas características lá e eu acho que vai ser legal para vocês entenderem um pouco melhor o que são essas características, tá? Então, assim, o que a gente chama genericamente de lâmpada, né? São dispositivos que geram luz artificialmente, né? Então, a gente pode pensar aqui nos LEDs, né? De uma maneira geral e nas lâmpadas, né? Que a gente usa no nosso dia a dia. E aí a gente ainda pode dividir as lâmpadas como lâmpadas incandescentes e lâmpadas de descargas elétricas, tá? Essas coisas vão ficar mais claras para vocês ao longo ao longo dessa aula do que eu estou falando, tá? Por que a gente geralmente divide assim? Porque os LEDs geralmente são dispositivos semicondutores, eles têm alguns detalhes diferentes se a gente for pensar nas lâmpadas, né? Além da gente usar esse tipo de fonte de LED, né, para é, outras coisas, né, tipo ou para montar laser ou para montar, por exemplo, um controle remoto, tal, que usa infravermelho, né, para se comunicar com a TV, coisas desse tipo. Então, mas uma das coisas interessantes que eu quis deixar essa aula para depois, que a gente falasse de laser, essas coisas, é que por mais simples que seja a lâmpada, a gente não consegue explicar a física por trás da geração de luz sem considerar propriedades quânticas ou da própria luz ou da matéria, tá? Então, assim, mesmo as lâmpadas, aqui é um exemplo de uma lâmpada incandescente do século XIX, mesmo essas lâmpadas é, mais simples do século XIX, elas já não conseguem ser explicadas usando física clássica. A gente tem que ir para a mecânica quântica, né? A gente tem que considerar efeitos quânticos para descrevê-lo, ok? E aí eu vou passar pelas mais comuns, tá? Que é a incandescente, a fluorescente de mercúrio, as de gás e os LEDs, tá? Então vamos, a lâmpada incandescente, né? É, só para pensar mais ou menos como que é a engenharia dela, né? Então a gente tem os contatos elétricos que vai passar uma corrente
por um filamento de tungstênio, o mais comum é tungstênio mesmo, pelo menos as incandescentes que a gente usa no nosso dia a dia é de tungstênio, tá? Esse filamento, com a passagem de corrente, ele vai aquecer e com o aquecimento ele vai radiar, né? E aí ele está tão quente que ele consegue irradiar no visível, tá? Para proteção do filamento, geralmente é usado um bulbo com um gás nobre dentro dele. O mais comum, né, nessas lâmpadas incandescentes que a gente compra para a nossa casa é o argônio, né? Lembra que o argônio é um gás nobre e os gases nobres são bem complicados. Eles praticamente não ligam, né? Exatamente por isso que eles chamam de nobre, tá? Então, assim, independente se é um bulbo simples ou se é uma luz incandescente que tem, por exemplo, um pedaço do bulbo, né, trocado por espelhos, né, para a gente não ter perda de luz, né, a gente tem a luz saindo só em uma direção, mas, né, num ângulo sólido um pouco menor para a gente não ter perda, né, para melhorar o efeito da iluminação. De qualquer forma é análogo, né, o efeito, as lâmpadas, né, não tem nada muito diferente nelas não, tá? Então essa aqui, o que a gente faz? Passa uma corrente por um filamento de tungstênio, esse filamento por efeito Joule, né, aquece, então a passagem de corrente faz com que aqueça, e ele aquece tanto que ele vai começar a irradiar no visível, tá? A gente tem as lâmpadas halogêneas também, tá? A modificação é praticamente de engenharia mesmo, tá? Para aumentar a duração dela. Então, com o aquecimento dessas lâmpadas, tá? Há a presença de tungstênio gasoso, né? Então algumas partes do filamento viram gás e isso faz com que uma hora esse filamento rompa, né? Aí aqui a gente considera até que é uma lâmpada de curta duração, né? 1000 horas. Então essas lâmpadas halogêneas, ela tem modificações nessa situação para que a gente tenha uma duração um pouco maior, tá? A principal desvantagem, tá, das lâmpadas incandescentes é que a maior parte da energia fornecida para a lâmpada, né, para o dispositivo, é consumido em calor, tá? É consumido em calor e em radiação fora do espectro do visível, tá? Então essas são as duas principais características que dificultam, né, que fazem essa desvantagem. Tem também o tempo de vida, né? Mas os principais são esses. E se a gente for falar da principal vantagem é que é bem barato. Ela é a mais barata de todas as lâmpadas. Tá? Então vamos para a física por trás da lâmpada incandescente. Como é que a gente faz? A lâmpada incandescente, a gente esquenta ela, né? Esquenta o filamento de tungstênio por volta de 3000 kelvins, tá? E se vocês lembrarem da aula do professor Ricardo, da última aula do professor Ricardo, a gente tem, né, um tipo de radiação que está relacionada à temperatura, né, que a gente chama de radiação de corpo negro, que foi a Planck que propôs, né, e foi o primeiro a propor a quantização do campo eletromagnético, né, que a gente tem quantas de luz, tá?
Então veja que a gente está aquecendo por volta de 3.000 kelvins. Tá? Veja que o pico da radiação em 3.000 Kelvin é no infravermelho. Né? Lembra que comprimento de onda aqui, né? Comprimentos de ondas maiores, menor energia. Né? Então o vermelho aqui está perto, aqui é infravermelho. Né? Então veja que o pico está no infravermelho. E só essa parte aqui do espectro que é no visível. Tá? Então todo o resto do espectro não serve para nada. Pelo menos se a gente está pensando num dispositivo de iluminação, não serve para nada. Tá? Então isso aqui mostra uma característica, né, porque que é pouco eficiente essas luzes incandescentes. Tá? Uma das coisas que a gente que eu gostaria de mencionar para vocês é isso aqui, a lei de Vienne, que é uma lei que relaciona o máximo da distribuição de Planck, né, que associa a radiação com o comprimento de onda, e a temperatura. A lei de Vienne nos diz que o lambda máximo dessa distribuição vezes T é igual a uma constante. Tá? E aí nós vemos esse comportamento aqui, tá vendo? Essa linha vermelha aqui é a distribuição do pico, tá? Com a temperatura. Tá? Aqui eu coloquei a lei de radiação de Planck, né? Que para cada temperatura, a gente recupera essas linhas pretas, né? Essa distribuição, tá? Mas é isso. Então, aqui fica bastante claro, tá? Pensando que a gente está com uma luz de 3.000 Kelvin, um filamento, né, por volta de 3.000 Kelvin, veja que a distância é bem grande, né? A gente tem muita radiação fora do visível sendo gerada, o que gera a ineficiência dessa lâmpada, tá bom? Aí só mencionando, essa lâmpada aqui, o espectro dela é contínuo, tá? A gente vai ver que todas as outras lâmpadas, o espectro não é contínuo. Então, tem a outra lâmpada, que é a lâmpada de descarga gasosa, que é uma lâmpada, é aquela lâmpada de mercúrio, que a gente usa para... É muito comum em escritório, em lugares públicos fechados, né? Escritório, sala de aula, corredores, auditórios, né? Você geralmente vai ver esse tipo de luz, esse tipo de lâmpada, tá? Essa lâmpada também é conhecida como lâmpada fluorescente, né? E a gente vai ver o motivo aqui agora. Tá? Como é que funciona essa lâmpada? Nós temos geralmente um reator, tá? Aqui, que é o seguinte: ele vai soltar uma carga, uma corrente, né? Um conjunto de elétrons bastante energéticos, tá? Em bastante quantidade. Aí a lâmpada tem um gás, tá? Aqui o mais comum é de mercúrio, tá? Então são átomos de mercúrio aqui. E aí, do mesmo jeito que a gente viu em alguns lasers na aula passada, as colisões dos elétrons com o mercúrio vai fazer com que o mercúrio fique excitado, né? O elétron transfere a energia para os átomos de mercúrio e ele fica excitado. E aí ele vai ter o decaimento. Então veja que aqui o efeito quântico está exatamente nessa descrição, né, do átomo, né, que a gente tem que considerar que os níveis de energia atômicos são discretos. Tá? Então ele vai liberar, tá? O átomo de mercúrio em especial, ele é um átomo que as linhas, né, de emissão dele estão no ultravioleta. E aí, novamente, ultravioleta está fora do visível, energia perdida.
Então, para recuperar essa energia, o que nós fazemos? Nós colocamos, né, se passa uma substância fluorescente, tá, em volta aqui. Essa substância geralmente muda, mas geralmente são cristais de fósforo mesmo, tá? E essa película vai absorver o ultravioleta e vai emitir no visível, tá? Então, se a gente for pensar aqui, vamos ver novamente aqui como é que funciona. Então, a gente tem os elétrons, né, que causam a excitação dos átomos de mercúrio. Esses átomos de mercúrio decaem em diferentes frequências, mas se a gente for ver aqui, ó, nesse espectro, tá? As linhas finas aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são linhas do mercúrio, tá? E aí, o que acontece? Principalmente a linha 3 e a 4, as mais intensas, eles são absorvidos pelo material, né, que a gente coloca aqui uma película dele na lâmpada, que vai absorver esses comprimentos de ondas mais energéticos e vai liberar menos energéticos, sendo que gera esse espectro de fluorescência, tá? Aí veja que o espectro é bem mais largo, né? Os espectros de fluorescência, se vocês também lembrarem que eu mostrei alguns na aula passada, eles são mais largos, né? E olhe que geralmente a gente escolhe esses materiais bem centrado nos comprimentos de onda do visível. Não sei se está dando para ver bem aqui, mas o espectro ele se concentra principalmente entre 530 e 700, tá? Que é exatamente no visível, né? O visível geralmente é do 400, a gente considera assim, grosseiramente dos 700 aos 700, dos 400 aos 700 nanômetros, tá? Então, essa lâmpada tem esse tipo de efeito, tá? Só lembrando, só para a gente separar os dois efeitos, que pode ficar meio confuso na cabeça de vocês, que é a fluorescência e a fosforescência, tá? A fluorescência é um efeito imediato, tá? É o efeito de absorve radiação, emite radiação. Isso praticamente instantaneamente, tá? Então, bem rápido. Que é o caso que a gente vê, por exemplo, se a gente ligar essa luz, a gente vai ter imediatamente sendo iluminada, e quando a gente desliga, a gente para de ver a iluminação. Então, por isso que a gente está falando de fluorescência. Existe também a fosforescência, que talvez a coisa que a gente tem mais comum assim, de efeito que vocês podem ter visto, em alguma festa, balada que vocês foram, aqueles gelzinhos que você quebra e ele brilha, tá? Essa quebra desse gelzinho, né? Ele em pequenos cristais, você está fornecendo energia para ele e aos pouquinhos ele vai soltando a energia em radiação. Esse é a fosforescência, tá? Então tem essa diferença. Então a fluorescência é algo imediato e a fosforescência é aos poucos. O material absorve a energia e vai liberando a luz aos poucos, tá? Outro lugar que também a gente pode ver isso também é comum em algumas interruptores de luz, né? Que eles fosforescem, tá? Ficou claro aqui para vocês a ideia aqui do espectro, tá? Então, lembrando, a parte pequena são transições atômicas do mercúrio e a larga aqui
é da fluorescência do material que é passado aqui, né, uma película dele na lâmpada, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens das lâmpadas fluorescentes? A principal vantagem é que ela é bastante é, eficiente comparada com a incandescente, tá? Mas ela tem algumas dificuldades, tá? O primeiro é que a gente precisa de reatores, então eu não sei se algum de vocês já teve que trocar alguma lâmpada dessa. Às vezes queima o reator, né, que é um pedaço fora da lâmpada, né, externo, aquilo pode queimar. Thales, infelizmente já é. Eu tive que trocar aqui na cozinha de casa nossa, é um saco. Isso, o reator fica preto, ele fica queimado, então pode queimar o reator. A lâmpada pode ter problema, né? Geralmente quando o gás começa a ficar, começa a perder por algum motivo, perde pressão, alguma coisa assim. Tem o problema do descarte, lembra que o mercúrio é um metal pesado, então tem esse problema do descarte, né? É, disso. E tem o que mais me incomoda nessa lâmpada, que é ela ficar estroboscópica, né? Que dá um problema no reator dela e aí ela fica piscando sem parar. Vocês já devem ter visto alguma sala lá na UFBC que aí precisa pedir e tal. E assim, é um incômodo. Aquilo me incomoda demais. Me incomoda demais. Então, assim, isso também acontece exatamente por causa desse mecanismo, né, de fornecimento de energia para o gás. Tá? Outra lâmpada que a gente também fornece, que também é gasosa, né, são as lâmpadas de vapor de sódio. Não, o vapor de sódio é o mais comum, tem outros, mas o sódio é o mais comum mesmo. Tá? O vapor de sódio, então, qual que é essa lâmpada? Tá? Onde que a gente vê ela no nosso dia a dia? Geralmente a gente vê ela em iluminação pública. Tá? Postes públicos, também é muito comum em iluminação de ginásio, né? De quadras, de estádio, também é comum esse tipo de lâmpada. Tá? Como é que ela funciona? Ela funciona muito parecido com a lâmpada de mercúrio, mas você não precisa fornecer elétrons com tanta intensidade. Então aquela parte do reator, essas coisas não é tão, não tem tanto problema, tá? Então é um mecanismo um pouco mais simples que você fornece energia para o sistema. E o espectro do sódio ele é praticamente todo no visível. Então a gente não precisa daquela camada fluorescente em volta do bulbo da lâmpada para a gente conseguir gerar ela, tá? Existem dois tipos de lâmpada, principalmente de sódio, que é a de baixa pressão e de alta pressão. Eu vou mencionar aqui posteriormente. Mas qual que é a vantagem dela? A principal vantagem. Ela é uma das lâmpadas. Ela é a lâmpada mais eficiente que a gente conhece. Ela é mais eficiente até que o LED. Tá? Ela tem uma vida média, né, boa, tal. Ela também dura bastante. Então, assim, a gente não precisa ficar trocando a lâmpada pública, né, com muita frequência. Ela fica tranquila. E quais são as principais desvantagens dela? Primeiro é que ela demora para ligar. Então a gente liga o circuito e ela demora até uns 10 minutos assim para ligar, né? Então se alguém já jogou, já praticou algum esporte, né, que usava essas lâmpadas para iluminar a quadra,
ou campo, essas coisas, se a luz acabava e voltava, né, dava um pico de luz, mesmo voltando rápido a luz, a gente tinha que esperar um tempo para ligar novamente, né? Demorava um tempo para a luz ligar. Então, possivelmente era esse tipo de lâmpada que estava iluminando a quadra, o ginásio, o, o campo, né? Então, então, assim, tem isso. Tem outra desvantagem também, principalmente na lâmpada de sódio, a gente vai ver os espectros, que são, aqui ó, principalmente o espectro da lâmpada de sódio de baixa pressão, veja que é bem fininho o espectro, né? Ele se concentra aqui por volta de 580, que é um amarelo. Então, essa lâmpada ela é muito usada geralmente para estrada. Se eu me lembro bem, a Imigrantes aqui, ela usa esse tipo de lâmpada, Raposos também, né? Usa esse tipo de lâmpada, que é de baixa pressão. Ela é um pouco mais eficiente, mas ela gasta pouca energia, mas ela dá aquele efeito, eu chamo de efeito Noir, que se vocês vieram algum filme Noir, né, daqueles detetives dos anos 20, 30 tal, que é uma saturação da cor amarela e tudo escuro, né, o, é o efeito dessa lâmpada que dá essa ideia, né? Mas tem as de sódio de alta pressão, que é a que a gente geralmente usa na iluminação atualmente, né? Então, por exemplo, se você olhar aí da janela da sua casa, você vai ver, por exemplo, uma luz que é um pouco mais branca, né? E aí geralmente é essa lâmpada de alta pressão, de sódio gás em alta pressão. Que aí você modifica o espectro do sistema, e aí a gente vê aqui, ó, a gente tem picos no violeta, um piquinho aqui no violeta, um pico no azul, tal. Aí tem o pico no verde, aí tem o amarelo aqui aparecendo bastante, né, junto com o laranja, tal, e tem outro pico no vermelho. Aqui vejam que é o espectro, né, se a gente for ver em cores, né, por exemplo, passando por um prisma, a luz, o espectro de alta pressão do sódio vai ser dessa forma. E por que a gente gera, né, tipo, bem fininho aqui, ou nesse aqui um pouco maior, né, mas também discreto. Mesma coisa que eu mencionei anteriormente. É um gás, a gente fornece, né, a gente passa os elétrons pelo gás, esses elétrons, eles batem no átomo, vão fornecer energia para o átomo, né? Então ele vai ficar estável e no decaimento, né, ele vai liberar energia. Quando a gente está falando em baixa pressão, a gente tem poucas colisões entre átomos, tá? E isso faz com que o espectro seja bastante estreito. Mas aí quando a gente aumenta a pressão, a gente aumenta essas colisões. E o aumento dessas colisões faz com que o espectro abra, né? Lembre-se que toda vez que a gente tem algum processo que é aleatório, né, que gera temperatura, né, que está vinculado à temperatura, que é colisão principalmente colisão no gás, né, entre as moléculas, a gente abre o espectro. E isso aqui é o que a gente vê, né, essa abertura do espectro aqui por volta do amarelo e do vermelho. E aí a gente, além disso, né, a gente consegue ter transições, outras transições que a gente geralmente não vê nessa situação, tá? Então por isso que essa lâmpada parece mais branca, né? Lembrando que se a gente pensar no RGB, né, o vermelho, verde e azul, que a gente consegue gerar todas as cores, né? Então, por isso que quando a gente junta essas cores, a gente tem essa sensação que ela é mais branca. E aqui a gente vê bem amarelo, tá bom?
A última que eu gostaria de comentar com vocês é as lâmpadas de LED, tá? Que está sendo atualmente as lâmpadas, né, que estão aconselhando a usarem dentro de casa. É, é, a lâmpada incandescente não é bom a gente usar porque ela gasta muita energia. A fluorescente, por o mercúrio liberar muita radiação no ultravioleta, isso pode dar câncer de pele se você ficar exposto durante muito tempo, né? E aí a luz de LED é a que está sendo mais interessante, né? Que ela não tem esse problema do ultravioleta, a maioria não tem. E, e ela tem um baixo consumo, né, de energia. Então, se a gente for ver essa fita aqui, veja que isso aqui é uma fita de LED, tá? Cada quadradinho desse aqui é um LED, né? Negócio de LED. Veja que a gente consegue gerar LEDs, né, de diferentes cores, tá? Tem várias cores que a gente pode gerar os LEDs, né? Dependendo das combinações do cristal, tá? Como é que funciona o LED, né? É, é, a gente mencionou os lasers de diodo, aqui é a mesma coisa, né? Lembra que LED é Light Emitter Diode, né? A diodo emissor de luz, né? A tradução aqui. Então, como é que funciona aqui? Nós temos então dois materiais, tá? Aqui, distintos. Geralmente são dopagens diferentes, é praticamente o mesmo cristal com dopagens diferentes. E aí a gente tem um que ele tem a tendência a acumular buracos, a gente chama buracos, tá? Que é a ausência de elétrons. Esses buracos, num cristal, ele funciona analogamente como se fosse uma carga positiva, tá? Um elétron de carga positiva. E a gente tem os elétrons, né? Um tipo N, que a gente tem os elétrons acumulados, né? Esse cristal acumula os elétrons. Então, quando a gente coloca uma corrente aqui, começa a acumular os buracos de um lado e os elétrons do outro. E aqui tem um gap, tá? Então, vai acontecer quando a gente aplica uma tensão, de ter uma chance de recombinação, né? A gente chama recombinação elétron-buraco, né? Que faz com que a gente tenha, né, uma diferença de energia, né, nessa recombinação, e essa diferença de energia, né, é emitida na forma de radiação, tá? E aí aqui a gente pode colocar esses gaps de energia de tal forma que a diferença de energia vai dar por volta do visível, tá? Então o que está acontecendo aqui? Se a gente for pensar, a gente tem a banda de condução e a banda de valência, tá? Então, a gente, nessa situação, a gente tira elétrons da banda de valência e leva para a banda de condução. Porém, quando a gente se aproxima aqui da região intermediária, né, a gente tem elétrons e buracos muito próximos. E aí eles se recombinam. E quando eles se recombinam, eles emitem, tá? Geralmente essa recombinação, né, ela tem que ser dada numa região que os elétrons e os buracos estão aproximadamente um em cima do outro aqui, se a gente for pensar nas energias dele, né? Como que é a distribuição energética do cristal, tá? Então a gente tem essa recombinação. E aí, dependendo dessa distância, nós temos diferentes cores, tá? A gente tem dois tipos de LEDs, né? De lâmpadas de LED. Uma é a que usa fluorescência, tá? Então a gente tem geralmente a gente usa um LED azul e um material que vai gerar a fluorescência, tá? Aqui está falando fluorescência, mas é porque é baseado em fósforo, tá?
esse material. Então a gente tem esse comportamento. E aqui, ou a gente pode ter, tá? Então isso aqui gera uma luz azul, uma luz branca, mas vocês lembram que as primeiras lâmpadas de LED, elas tinham uma coloração levemente azul, era um branco levemente azul, exatamente porque a gente usava esse tipo de situação, tá? Mas atualmente a gente tem mais dessa lâmpada aqui, tá? Que a gente tem 3 LEDs, um azul, um verde e um amarelo. E aí nós ajustamos as intensidades deles para gerar cores diferentes. Então, possivelmente, se você tem uma lâmpada de LED amarelada na sua casa, possivelmente você tem uma lâmpada dessa, tá? É esse tipo de lâmpada que você tem, porque você consegue ajustar as cores dessa, quanto de emissão de cada um dos LEDs tem, né, as proporções, e aí a gente consegue simular um amarelado, aí deixar mais pro branco, mas não com aquela tonalidade azulada que as primeiras lâmpadas de LED tinham, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, esse tipo de combinação, tá? Então é isso aqui que as lâmpadas de LED fazem, tá? Aí, falando das vantagens aqui do LED, né? Eu pus essa tabelinha aqui para a gente comparar, né, a de LED com as outras. Então veja aqui, se a gente for pensar na potência da incandescente, a gente precisa, né, gasta, né, a energia consumida aqui, né, por tempo na lâmpada incandescente para gerar uma luminosidade, a gente precisa de 1/4 para fluorescente e quase 10 vezes, né, por volta de 9 vezes 10 na lâmpada de LED. Então, a eficiência energética da lâmpada de LED, dessas aqui, é a mais eficiente, né? Essas da lâmpada de LED que a gente usa, pensando nas lâmpadas que a gente geralmente usa em casa, né? A gente tem uma vida útil muito maior do que as outras. A gente tem um preço da de LED maior, porém, esse valor é compensado, né, pela diminuição de trocas de lâmpadas que são necessárias, né? E pelo custo médio mensal que a gente tem por lâmpada, tá? Então aqui é um exemplo que a gente usa 6 horas por dia ligada, né? Quanto que ficaria mais ou menos aqui. Esses valores, se eu me lembro bem, é de 2016, tá? Então só para vocês saberem. Então veja que a lâmpada de LED nessa situação é a mais interessante para nós usarmos dentro de casa, né? Tá? Alguma dúvida sobre algum tipo de lâmpada? Não ficou claro? Alguma explicação? Ou a gente pode continuar? Ótimo, podemos continuar. Beleza. Então vamos pensar, a gente discutiu os espectros, né, das luzes e tal. Vamos olhar aqui para o espectro e tentar, a partir do espectro, saber qual lâmpada que é, né? Qual lâmpada a gente está falando. Então, se a gente está falando de uma lâmpada incandescente, de qual desses espectros a gente está falando? Lembrando que o espectro, aqui o segundo, tá? É da luz do dia, tá? E os outros são de fontes artificiais.
beleza. Mais 10 segundinhos. Beleza. Então, a maioria de vocês respondeu letra A e vocês estão corretos, tá? Lembre-se que eu mencionei que a luz incandescente é a única fonte artificial que a gente tem, que é um espectro contínuo, né? E veja também que aqui, ó, a gente está geralmente pensando numa lâmpada de tungstênio e a gente tem o aumento aqui, né, quando a gente vai diminuindo a energia, né, aumentando o comprimento de onda, e o pico está fora, né, da região do visível, né, que é exatamente o que a gente mencionou pela temperatura do, que o tungstênio fica no o filamento de tungstênio fica numa lâmpada incandescente, tá? Beleza. Vamos para a próxima. Qual desses espectros, né, a gente consegue associar a uma lâmpada fluorescente de mercúrio? Essa é um pouquinho mais complicada, mas mais 10 segundinhos para vocês. Sem medo de errar, pessoal. Beleza. Aqui vocês é, falaram raiz a letra D, mas nessa situação é a B. E por que é a B, tá? Por que é a B? Vamos pensar no espectro o que eu mencionei anteriormente sobre a luz fluorescente, que é que a radiação do mercúrio ela se concentra no azul e no ultravioleta, né? Radiações mais energéticas, né? E aí a gente vê esses picos aqui, né? Existem alguns picos também do mercúrio, né? Nessa região aqui do verde e amarelo, e a gente vê o efeito da fluorescência aqui, ó, que é um pedacinho aqui no vermelho, né? E uma abertura aqui, né, na base desses outros, tá? Então isso é ocorrido pela fluorescência, tá? Só para vocês terem ideia do que a gente, de todos os espectros, né? Esse aqui eu não cheguei a mencionar, né? É outro tipo de lâmpada. Mas, então, o do tungstênio, né, que a gente falou, que é o discreto, a lâmpada de mercúrio, que é característico esses picos, né, no azul, e se a gente tivesse também vendo ultravioleta nesse espectro, a gente veria também. O de sódio de baixa potência, que é só o gráfico, né, só
só o espectro praticamente do amarelo, né, bem fininho, e o de alta pressão que a gente tem uma abertura, né, do espectro em torno do amarelo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre essas questões, sobre os espectros? É interessante que vocês saibam identificar essas coisas. É interessante que a gente começa a identificar, né, é, os materiais pelo espectro deles, tá? E isso é algo extremamente importante na física, né? A gente consegue fazer muita coisa, vários espectrômetros, várias espectroscopia, geralmente envolve a gente saber algum espectro, né? A gente tem a luz interagindo, ou uma energia, a gente vê como que interage com a matéria e vemos como que sai, né? E isso a gente consegue ver características importantes do material que a gente está lidando. Okay? E aqui não é diferente, né? Só que a gente está usando esse espectro para uma tecnologia. Tá? A segunda parte da aula que eu queria conversar com vocês é sobre luminotécnica, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, né? Eu vou praticamente só definir as grandezas, né? Aí para vocês que é só para vocês terem ideia disso, tá? É, a luminotécnica geralmente usa 4 quantidades físicas, né? E aí a gente geralmente usa umas unidades malucas aqui em fotometria, tá? É, e aí eu vou tentar explicá-las para você de onde que elas vêm, tá? Mas a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, que eu não sei se todos já tiveram contato com esse conceito, que é o esterradiano, tá? Todo mundo já sabe, todo mundo já teve contato, né? Já usou radianos, né? Que é aquela grandeza, né, que está vinculada a ângulos em um plano, né? Então a gente tem um círculo, um círculo, né? E aí a gente já consegue associar radianos a arcos desse círculo, tá? O esterradiano é análogo ao radiano, tá? Só que para uma esfera. Então, ao invés de ter um arco, a gente tem um ângulo sólido, tá? E aí, ao invés, se a gente for pensar na definição do radiano, né, que é o arco, a gente pega o perímetro, né, 2πr, né, e divide pelo raio da esfera. Da esfera não, do círculo. E aí a gente vai ter 2π, né, que é o máximo radianos que a gente tem. Já no esterradiano, a gente faz algo análogo, mas aí a gente não está falando de um perímetro, a gente está falando de uma área. Então, se a gente for pensar na área da esfera e dividir por r ao quadrado, nós vamos ter o máximo de esterradianos que uma esfera pode ter, que é 4π. Tá? Então, o esterradiano ele está vinculado a um ângulo sólido de uma esfera. E aí veja que é uma esfera de raio qualquer, né? Do mesmo jeito que o radianos é um arco em em um círculo qualquer, aqui a gente está falando de um ângulo sólido numa esfera qualquer, né? Independente do raio, tá? Então essa unidade, né? É o que a gente usa, tá? Então, uma esfera completa tem 4π radianos, 4π esterradianos, tá? De ângulo sólido. Então vamos começar, que é a grandeza que ela é definida diretamente, que essa grandeza aqui, tá? Que é a potência
por unidade de ângulo sólido. Então por isso que eu tive que definir o esterradiano, tá? Então o que é essa ideia? Tá? Pensa numa vela, tá? E eu quero saber quanto de energia passa por uma superfície que envolve essa vela, tá? Então pode ser qualquer superfície, tá? Mas eu não quero me preocupar com a distância dessa. Eu só quero me preocupar com o ângulo sólido, tá? Eu só quero me preocupar com o ângulo. Então, algo assim, ó. Então, essa unidade, né, a potência por unidade de ângulo, esse cara aqui, mesmo não sendo um, uma esfera, aí funciona do mesmo jeito, tá? Esse aqui ou esse aqui, a gente vai ter a mesma quantidade, tá? E essa potência por ângulo sólido, a gente define uma grandeza chamada candela, tá? E o que é essa candela? Como que ela foi definida, né? Ela é a quantidade de radiação luminosa, tá, de uma vela. Então, se eu fizer um ângulo, uma esfera em volta do fogo de uma vela, eu vou ter um candela de potência por ângulo sólido, tá? Um candela equivale a 1 sobre 683 watts por esterradiano, tá? Então é isso que a gente tem aqui. Então, lembrando, né, independente da distância, tá? Essa é a primeira unidade que eu quero mencionar. Ficou claro o que é o esterradiano e como que é o comportamento aqui nessa vela? Alguma dúvida? Então vamos com... ótimo, ficou claro, né? Tá. Beleza. A outra que talvez seja a mais clara, né, é a potência. A potência é a potência de luz gerada, né? Aqui lembre-se que não é a potência, tá? Isso tem que ficar claro. Aqui, quando a gente está falando em radiometria ou fotometria, a gente está falando só da potência da luz gerada, não da potência energética, né? O quanto eu tenho que fornecer de energia para a lâmpada, tá? A gente está falando de quanto energia sai na forma de luz, tá? Geralmente a gente está restrito, né? A gente restringe essas grandezas só ao espectro do visível, tá bom? Então, a gente define essa... Então, se a gente for pensar em fotometria, a gente define essa grandeza aqui chamada lumens, tá? E essa grandeza, então, ela é um candela vezes esterradiano, né? E um lumen é equivalente a 1 sobre 683 watts, tá? Então aqui é uma conversão simples de unidade. Não é aquelas maluquices, por exemplo, Fahrenheit e graus Celsius. Não, aqui é simples, né? Você pode usar a regra de 3 para passar de um para o outro, tá? E se a gente for pensar numa vela, tá? E a gente quer saber, a gente sabe que uma vela, né, tem a potência por ângulo sólido igual a 1 candela. Então, se a gente está querendo saber a potência de uma vela, é só fazer o ângulo sólido igual à esfera toda, né? Então, são 4π esterradianos. Então, 1 candela vezes 4π esterradianos, temos 4π lumens, que é a unidade em fotometria. Se a gente
converter isso para watts, a gente tem 0,18 watts, 18 miliwatts de potência sendo emitida no visível de uma vela. Beleza? A outra, que é também nossa conhecida, é a intensidade, que é a potência por unidade de área, né? Que é a energia por segundo por metro quadrado, né? Por área. Tá? Na, na fotometria, eles definem essa grandeza chamada lux. Tá? Então, um lux é igual a 1 lumens por metro quadrado, que é igual a 1 sobre 683 watts por metro quadrado. Essa grandeza ela é interessante para a gente pensar, né? Ela já é uma grandeza que depende da distância, mas a gente consegue usar ela para saber quanto de luz é necessário, por exemplo, sabendo onde está a fonte de luz, qual a distância para eu ter alguma intensidade, né? Aqui, né? Para ter alguma iluminação dessa imagem, né? Aqui pensando, por exemplo, num quadro que eu quero iluminar, então eu posso iluminar o quadro com 1 metro de distância, assim, né? Mas se eu afastar ele 1 metro, né? Agora eu tenho 1/4 da, de intensidade, né? Se eu afastar mais 1 metro, eu tenho 9 e assim por diante. Então isso aqui é uma razão bem comum, né? Que para cada distância aqui, a iluminação cai com 1 sobre r ao quadrado, né? Se a gente for pensar que são áreas, né? Aqui. Então é bem... É o padrão, né? Que a gente usa lá no nosso dia a dia, né? Mas aqui é para explicar para alguém que não tem a base matemática suas, isso aqui é uma maneira de explicar. E a gente tem esse último, tá? Que eu acho mais complicadinho da gente entender, que é algo que é uma potência por unidade de área por unidade de ângulo sólido, tá? O que a gente quer dizer com isso? Tá? Isso aqui é bastante interessante, essa unidade, ser usada quando a gente tem algumas situações. E a principal delas é quando a gente está falando de fontes de luz, né, fontes radioativas, que elas têm área finita. A gente tem, por exemplo, uma TV. A gente pode pensar na luz fluorescente, né, de mercúrio, que ela é um tubo. A gente pode falar também de iluminação de uma parede, que depois a gente vai ver uma iluminação indireta, né? Então a gente ilumina a parede, depois ilumina o teto e depois ilumina para iluminar a sala. Então a gente vai usar essa. Então se a gente for pensar, né? Quantos watts uma área, por exemplo, de uma TV gera por unidade de ângulo sólido, tá? Então, se eu pegar uma areazinha aqui da TV, qual é a potência por ângulo sólido, né? Eu posso fazer um ângulo sólido qualquer aqui, né? Olhar um ângulo sólido em volta disso, e aí dependendo desse ângulo sólido, eu vou ver o quanto que uma área dessa gera, tá? Então esse tipo de propriedade é o que a gente usa, tá? Essa unidade. E aí em fotometria ela é definida como nit, tá? Um nit, tá? Tá? Vamos só para a gente ver se a gente tá pensando certo, tá? Se vocês entenderam, pelo menos
a ideia que eu, que eu quis passar aqui para vocês. Eu queria saber de vocês, assim, dessas quatro grandezas físicas, qual é a mais importante se a gente está olhando uma iluminação direta? Por exemplo, eu estou querendo ver se uma iluminação é boa para eu trabalhar aqui numa mesa, por exemplo, uma mesa de computador. Qual dessas quatro grandezas seriam mais interessantes a gente analisar? Né? Mais 10 segundinhos. Beleza. Tá? Ok. Aqui, né, a resposta dessa pergunta é a intensidade. Por quê? Geralmente, quando a gente está falando de um espaço de trabalho, a gente está pensando numa área, né? Então, eu quero iluminar uma mesa, eu quero iluminar um, principalmente uma mesa, né? Que eu vou pôr meus equipamentos para trabalhar. E então, assim, não importa muito se a luz está distante ou se a luz está próxima. Importa o quanto de luz está chegando na mesa. Então, por isso que a potência aqui, né, a intensidade, né, a potência por área, que é a interessante de nós olharmos. Tá? E se a gente estiver pensando numa iluminação agora indireta, mesma situação, e aí a gente vai olhar a iluminação indireta. Mais 10 segundinhos. Beleza. Tá? Nessa situação, o melhor a se usar, né, para analisar o problema é essa aqui, né, que é o nit. Por quê? Geralmente a gente vai, uma iluminação indireta, geralmente a gente vai iluminar uma superfície, tá? Então, a partir dessa superfície, nós vamos olhar o quanto. Então, vai ser uma iluminação dessa superfície para o ambiente. Então, aí a gente vai olhar quanto dessa superfície, né? Aí a gente pode pensar no ângulo sólido que essa superfície gera, ou pela área que ela gera, e aí a gente vai posteriormente olhar qual é a intensidade, né? Qual que é a potência que está sendo levada posteriormente a é, essa reflexão nessa superfície, né? Então, assim, por exemplo, se a gente está com luzes embutidas, né? Que a luz joga, as lâmpadas são apontadas para o teto, e aí ilumina o teto, e aí do teto vai iluminar a sala. Então, é esse tipo de abordagem que a gente está falando, tá bom? A última coisa que eu queria mencionar com vocês, né, é, é sobre eficiência luminosa, né, que é outra parte que envolve a luminotécnica, tá?
E uma da eficiência luminosa, a gente mede por lumens por watts, tá? Então esse lumens é a quantidade de energia, né, a potência que é liberada na forma de radiação, e aí geralmente a gente está falando de radiação não visível, tá? Então é radiação não visível, não é radiação de qualquer natureza, a gente quer radiação não visível, por watt. E aí esse da eficiência, esse watt é o quanto de energia eu forneço. Então é o que você vai pagar na sua conta de energia no final do mês, tá? Então, veja que aqui as lâmpadas incandescentes são as menos eficientes, né? Quanto maior esse número, mais eficiente é, né? Então, eu preciso de menos watts para ter o mesmo tanto de lumens, tá? Então, veja que isso acontece, e aí tem, se você for pensar em lâmpadas incandescentes, que, por exemplo, que são usadas em abajus, elas geralmente são de potência ainda menor e a eficiência cai ainda mais, tá? A gente tem essa aqui que a gente não estudou, mas vamos para as que a gente estudou, né? Aí veja que a fluorescente, a de LED, são tem uma diferença bem grande comparada a incandescente, né? E a mais eficiente que nós temos é a de sódio, né? A de gás de sódio de alta pressão. Elas são bastante eficientes, né? É, então, aqui esse número é o que diz, né? Então a gente gera 125 lumens para cada watt fornecido para a lâmpada. Tá? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa situação. Tá? Em vários lugares estão trocando a luz dos semáforos por LEDs para economia de energia. Seria ainda mais eficiente trocar por lâmpadas de gás de sódio, né? Já que eu mencionei que a temperatura, elas são mais eficientes. Isso seria viável? Isso seria algo factível na vida real? Mais 10 segundinhos. Bem, a resposta é não. Por quê? A gente pode pensar na eficiência, a gente pode pensar na eficiência energética, a gente pode pensar na coloração, mas tem outras características das lâmpadas que também são importantes, né? No caso aí da lâmpada de gás, ela é muito usada em lugares que a gente não precisa ligar e desligar toda hora a lâmpada, né? Por exemplo, no caso da iluminação pública, que é ligada ao entardecer e é desligada no amanhecer. Então, beleza, a gente liga uma vez por dia só. No caso de um semáforo, a gente está falando de ligar e desligar várias vezes, né, por hora. Então, esse tipo de lâmpada, por mais que seja a mais eficiente, não faz sentido, né? Além delas serem relativamente grandes, né? Então, a luz de LED é muito mais interessante, mesmo a gente tendo que pôr várias lâmpadas de LED para ter a mesma intensidade que a luz incandescente que era até então usada. Beleza? E aí, pessoal, só falando um pouco sobre as referências, tá? Então, a primeira parte da aula tá descrita nos livros. E essa parte de
Luminotécnica está em outras notas, que aí eu vou disponibilizá-las no Moodle para vocês, tá bom? Que essa parte eu tenho, eu não vi nos livros, tá? Eu não vi nos livros que a gente usa. Mas vocês viram que é algo bem simples, nada demais, não será algo. É mais informação interessante para vocês, tá bom? No mais é isso, pessoal. Alguma dúvida? Algum comentário?